Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Mais uma Conacred Live hoje, muito especial também. Bom, meu nome é Maíra Delfino, vocês já me conhecem de todas essas lives desse ano e hoje a gente vai falar com a doutora Nancy Franco, do Muriel Médici Franco Advogados. Nós vamos falar sobre desafios práticos da execução de CPR com alienação fiduciária de grãos. Gente, tem novidade por aí, ó. Vamos lá, que a doutora Nancy já entrou, nós já vamos atrás aqui, já vamos chamá-la para discussão. E vamos lá, porque hoje a gente é um assunto denso, mas é um assunto bastante interessante, gente. E tá cheio de novidades para entrada em vigor aí do ano que vem. Olá, Davi, tudo bem com você? Como está? Tudo jóia? Maravilha, pessoal. É bom vê-los aqui para a gente discutir esses assuntos tão importantes. Lembrando que no dia 2 de dezembro a gente tem o nosso evento Conacred 2020, o nosso evento do ano. Gente, tem novidades, muitas novidades. Novembro é o mês do sorteio, a gente vai ter vários sorteios de lives, então para vocês que nos acompanham as nossas lives, estejam aqui conosco, porque vocês vão com certeza amar as novidades que nós temos. Doutora Nancy, agora conectando conosco. Olá, Oi, doutora, boa amiga. noite. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E você? Tudo bem, você tá me vendo bem? A luz tá ruim? Tá ótimo. Tá 10. Eu é que tô meio para baixo aqui na câmera, né? Pronto, melhorou. Gente, doutora Nancy nos prestigiando com mais uma live interessante. Gente, já Pois tá é, quase fechando as lives, tá? Vou contar um tá. spoiler aqui para vocês. Novembro é o nosso último mês de lives. Nós teremos 4 lives em novembro e por esse ano acabamos. Então Porque tem o estamos congresso depois, né? Depois a gente vai ter o grande evento, não é isso? exatamente, já tá assim. Não sei se vocês acompanharam aí, quando a Cred estava no AgroMais hoje à tarde, no Jornal da Tarde do AgroMais. Logo vocês Ai, vão ver a gente postando mais coisas também. E ó, ó, assim gente procurando a gente. é isso aí. Ó, você guarda ela aí que no final nós vamos fazer aquele print screen. Eu com a minha aqui e você com a sua aí. Tá ótimo, é isso aí. Maravilha. Doutora, fique à vontade para se apresentar novamente para o nosso público. E para começar aqui, eu tenho algumas perguntinhas aqui para a gente Tá. começar a lidar com esse assunto que é um pouco mais cabeludo, né? Pois é, você sabe que eu tava aqui pensando, a última vez que a gente se encontrou pessoalmente foi no evento das mulheres do agro, né? Que tá tendo agora também. Já tá dando um ano, é isso? Gente, foi a Que última vez que a gente se coisa, viu né? pessoalmente? Eu acho que não mais, mano. Ah, teve um Faz um outro ano. evento. Acho que teve um outro evento Teve um evento do seu. Ipojur Foi, também. foi um E evento aí do Ipojur. acabou. Acabou. Estamos todos Gente. aqui presos. Não, mas nós vamos sair, nós vamos logo Nós sair, vamos que sair quando a CRED 2021, junho, estaremos todos juntos, presencialmente. presentes, é isso aí. Maravilha. Doutora, fique à vontade, o palco é seu. Pois é. Bom, para quem não me conhece, eu sou Nancy Franco, eu sou advogada, trabalho no contencioso, focado no agronegócio. Então, nossa atividade lá são os litígios, né, lá no escritório. E esse ano foi o ano da pandemia e o ano da lei do agro, né? Pelo menos para mim, puxa vida, muitas emoções aí, né? Mas enfim, eu trabalho na área de contencioso e a gente tá, enfim, trouxe aqui para vocês para a gente conversar um pouquinho sobre essa história da alienação fiduciária de grãos, né? Que pela lei de agro agora a gente pode instituir na CPR. Eu tenho entendimento que a gente sempre pôde, mas agora está positivado para tirar qualquer dúvida. E aí vem uma pergunta, tá? E aí, o que eu faço com esse título se eu tiver inadimplemento, né? E eu acho que a gente vai ser obrigado a testar agora, nessa safra, porque todo mundo, assim, a gente viu uma corrida aí para se fazer as CPRs com as cédulas, né, de produto rural com alienação fiduciária em garantia, eu vou explicar direitinho para vocês, mas com essa variação de preço aí da soja, enfim, a gente está prevendo um começo de ano tenebroso com DIFOS. Eu queria que não fosse assim, mas A gente crê pois é, sempre. e aí eu acho que a nossa alienação fiduciária de CPR ela vai ser testada.
né? Então, vamos ver aí como é que isso vai rolar, né? Conta pra gente, a gente tem falado muito sobre a nova lei do agro, né? Na verdade, Pois ela é. foi lá aprovada e sancionada em abril. Aí Uhum, começaram-se as discussões sobre a isso. lei, mas ela entra em vigor só em janeiro, né? Que mudou? Conta aí uma história pra gente, doutora. Na verdade, o registro da CPF que a gente faz a partir de janeiro, né? A questão de o direito material, ele já está rolando, tá? Então, você tem umas regrinhas de tempo ali para adequação dos mecanismos de registro e tudo mais, mas a lei da CPR está aí, a lei do agro está aí. Ela fez alterações importantes na lei da CPR e uma delas foi essa questão da alienação fiduciária. Então, assim, a lei do agro, como vocês sabem, é a lei 13.986 de 2020 agora, e ela veio de uma conversão de uma MP, né, aquela 897 de 2019. Eu confesso que quando eu li a MP, fiquei frustrada. Falei, nossa, que MP não tem nada a ver para mim. É uma MP de mercado de capitais, né? Eu trabalho com direito civil, estruturação de contratos, não faço dívida, né? Nem financiamento, assim. Mas, quando a MP foi convertida em lei, fiquei muito feliz, porque a lei do agro veio com um monte de novidade legal, e ela vem, assim, como uma resposta à evolução aí do nosso setor, né? Assim, às vezes fica parecendo até muito acadêmico, mas eu acho que é importante para as pessoas elas olharem para a legislação. Por que que a legislação vem, né? O que que aconteceu? Por que que a gente tem essa lei do agro? O que que aconteceu, né? A gente vê muito que os instrumentos de financiamento dentro da cadeia do agronegócio, eles vêm se consolidando e se fortalecendo muito de 95, do Plano Real para frente, né? Então, antes você tinha muito a intervenção do Estado, do governo nas ferramentas de financiamento. E de 94 para frente, o capital privado ele foi jogado para dentro do setor, né? Assim, de uma maneira muito virtuosa. Enfim, e eu acho que isso é muito importante para o crescimento do agro. Isso foi muito importante. Eu acho que assim, a gente sem minimizar nenhum agente do setor, eu acho que os produtores rurais são muito importantes, todos os agentes da cadeia são muito importantes, mas eu vejo que um elemento importante de boom do agronegócio está na forma como o capital passou a transitar dentro da cadeia, né? E aí, o que que acontece? Aí é o que eu falo do acadêmico. A nossa sociedade, ela funciona dessa forma. É a teoria tridimensional, né? Se a gente for voltar lá para o banco da faculdade. Então, é fato, valor e norma. A gente tem os fatos, a gente tem os valores que vão se amadurecendo, o agronegócio com seus valores, e aí se busca a norma, né? Então, a gente vê, por exemplo, aqui um avalanche de recuperações judiciais do produtor rural, e o mercado reage de forma pendular a se equilibrar dentro dessa situação, de dar mais segurança jurídica. Enfim, eu acho que a lei do agro ela veio muito dentro desse contexto de amadurecimento do nosso setor, né? Então, isso é importante a gente entender aqui. Então, assim, eu gosto de usar um conceito que o IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada do Governo, traz sobre o que é o agro, né? Que é uma cadeia produtiva que envolve desde a fabricação dos insumos, você passa pela produção dos estabelecimentos agropecuários, pela transformação, até o consumo, né? Então, essa cadeia do agro, ela incorpora todos os serviços de apoio, passando de pesquisa, assistência técnica, processamento, tem o transporte, a comercialização, o crédito, a exportação, serviço portuário, todos os distribuidores, a bolsa de valores e o consumidor final. Então, assim, todo esse valor agregado do complexo agroindustrial passa por 5 mercados, né? Então, a gente fala o mercado de suprimentos, o mercado da produção, o mercado de processamento, distribuição e de consumo, né? Então, esse é o conceito. Então, como eu estava te falando, até 94 a gente tinha dependência desses recursos oficiais, né? Então, a influência do governo no mercado era muito forte, tinha até políticas de preços mínimos e tudo mais. A partir de 94, com o Plano Real, com a lei da CPR, a lei dos títulos de CDA, WA, o mercado começou a captar recurso financeiro e isso fez o agro forte, né? Então, o que eu te falo, é a forma como a gente viabilizou o trânsito de recurso financeiro dentro, né? E aí a lei do agro, o que ela veio buscar?
ela veio buscar desburocratizar esse crédito que já está muito forte, incrementar as garantias que a gente tem e diminuir o custo de capital, porque quando você diminui o custo de capital, você consegue jogar mais recursos financeiros para dentro da cadeia. Então, isso é importante. Né? E assim, a lei do agro, ela trouxe alterações importantes para a CPR, que eu falo que é a queridinha do setor, né? A cédula de produto rural. Que ela é um título de crédito, que eu brinco que ela parece um contrato, ela tem cláusula de contrato, ela tem cheiro de contrato, mas é um título de crédito, então segue todas as regras de uma norma cambial. Então, quando você apresenta a CPR pela primeira vez para alguém, você fala, ó, essa aqui é uma CPR, mas isso aqui não é um contrato, né? Não, isso não é um contrato. Você tem uma liberdade de prever diversas regras ali dentro do CPR, diversas cláusulas, mas ela é um título de crédito. Aí fica todo mundo achando, poxa, mas eu achei que ela tinha uma cara de nota promissória, né? Uma cara de cheque, mas não. Realmente é um título muito mais robusto aí. Né? Então, o que a CPR é? Né? Ela é um título de crédito que representa a promessa de entrega de produto rural com ou sem garantia cedularmente constituída. Ela é muito utilizada no nosso setor como uma ferramenta de fomento ao financiamento, a captação de recursos para dentro do setor. Então, vamos falar do ponto de vista prático. O produtor rural está ali em setembro, quando ele vai começar a plantar, investir, comprar insumo, obter capital. O que ele faz? Ele já vende a safra futura dele, que ele ainda nem começou a fazer. E aí ele obtém, através de operações de barter, né, que é troca, então emite a CPR com promessa de entrega da produção para pagar o insumo que ele tomou ou crédito de compra e venda antecipada. Então esse é um mecanismo muito interessante de fomento e financiamento do setor agrícola, né? Então, e a gente teve na lei de agro um aumento, assim, muito interessante dos emitentes da CPR. Eu acho que é importante, se todo mundo tiver paciência de pegar a lei do agro, a 8929 de 94, a lei do agro, a lei da CPR, a 8929 de 94, e olhar todas as alterações que a lei do agro colocou nela, vocês vão ver que é muito, muito importante tudo o que foi alterado na CPR, né, pela lei do agro. Então, você aumentou o número de emitentes, então precisaria a gente trabalhar ao longo do tempo com uma estatística de quantas CPRs são emitidas. Eu acho que aquele registro de CPR que a gente vai ter na V3 ano que vem, ele vai permitir ver a CPR acontecendo, né? Ela não ficar só nos arquivos circulantes das empresas ou digitalizadas nas nuvens, mas você vai ter um registro ali da quantidade de CPR. E ela agora ela passou a atingir também a primeira industrialização. Então, isso também é importante, né? Os emitentes da primeira industrialização de produto agropecuário também pode emitir. E aí a CPR, ela pode ser emitida com alienação fiduciária, hipoteca ou penhor. São as garantias reais que acompanham as coisas, né? A alienação fiduciária pode ser de bem móvel ou imóvel, a hipoteca de bens imóveis e o penhor de bens móveis. Mas eu acho que para o que funciona, para a nossa discussão aqui, a gente vai tratar mais do penhor e da alienação fiduciária de bens móveis, tá? Nancy, me dá um segundo, eu quero te cortar, me dá só um segundo, que a gente tem uma pergunta aqui do Biral Fan, não sei como é que é o nome. Mas ele fala, Nancy, fala um pouco pra gente sobre o direito, e aí ficou 3 pontinhos. Manda aqui no chat pra gente a pergunta que a gente faz direitinho pra ela, só não para não ficar no rosto dela aquela pergunta gigante e desaparece, demora para desaparecer. Manda aqui pra gente no chat. Desculpa, doutora, manda. Bom, então, mas assim, o que a gente tinha antes, né? As CPRs, elas eram originalmente, as CPRs vinham sendo emitidas, ela é uma promessa de entrega de uma determinada produção, e você instituía o penhor sobre essa mesma produção. Então, o penhor te dava um direito real sobre aquele produto, fundo futuro, consumível, fungível, e você, em caso de default, né, de inadimplemento, você entra com uma ação de execução, pede um arresto com base no direito de sequela que o direito real te dá e vai perseguir esse produto, né? Então, assim, você entrava com o que a gente chama que é a ação de execução para entrega de coisa incerta do 811 do Código de Processo Civil, né?
Então, quando a execução recai, vou ler aqui para vocês o artigo, sobre coisa determinada pelo gênero e quantidade, o executado é citado para entregar a coisa individualizada e assim que funciona o procedimento. Então, você pede uma liminar no bojo de uma execução para entrega de coisa incerta e persegue o bem, aquele bem específico, por conta do direito real que você tem, né? E aí o 830 do CPC permite que você arreste os bens para garantir a execução, né? E aí o 835 do CPC diz que você tem que observar lá uma ordem, né? E o parágrafo 3º fala que quando você tem a garantia real, a penhora recai sobre a coisa dada em garantia. Aqui a gente tinha já um primeiro ponto de debate, que é o seguinte: a obrigação objeto da CPR é uma, a garantia é o mesmo bem objeto da CPR. Então, o que acontecia? Você, com base no penhor, ia atrás do bem, né? Vai atrás do bem, e você arresta esse bem, e depois você não precisa seguir aquele procedimento de leilão, que é da natureza da penhora. O penhor você converte o arresto em cumprimento da obrigação de entrega e sana a execução. Aqui a gente já tem um primeiro teaser de como é que fica aquela questão do pacto comissório, que é uma regrinha de direito que diz que você não pode ficar com bem dado em garantia, né? Então aqui a gente já tinha, isso já estava consolidado na jurisprudência, a possibilidade de você seguir nessa estrutura de execução, tá? Se você não conseguisse pegar a quantidade suficiente de produto, então você convertia essa execução de coisa incerta para quantia certa e seguia numa execução. Você fazia essa conversão liquidando. E aí aqui a primeira coisa muito importante é que a CPR, seja de penhor, seja de alienação fiduciária, o que for, ela precisa ser redigida de uma forma inteligente, de que se você precisar converter, você consegue. Você não tem que seguir para um procedimento de liquidação. Você tem que ter no corpo da cártula elementos que te permitam fazer essa liquidação por cálculo aritmético, senão você vai ter problema ali no judiciário, porque para seguir com a execução, a gente tem que ter o título executivo de obrigação líquida, certa e exigível. Se você tem algum problema de certeza ou liquidez aí fica um quiprocó para converter, né? Então, ele colocou aqui pra gente o resto da pergunta. Acho que você já deu uma bela de uma introdução sobre a pergunta dele, mas vamos lá. Falar um pouco mais sobre o direito de sequela sobre alienação fiduciária de grãos para safras futuras, caso o grão não seja suficiente para liquidar o débito da safra presente. Tá, vamos lá, que a gente tem essas. Vamos seguir aqui. A gente vai falar de alienação fiduciária. Estamos falando agora de um sistema antes lei do agro, né? Então, antes da lei do agro. Pode continuar fazendo CPR com penhor, mas eu acho que agora está todo mundo de olho na história da alienação fiduciária, que é o que a gente vai entrar. Então, assim, voltando, então você segue para a conversão por quantia certa, e aí você vai pelo 807, que diz o seguinte: se o executado entrega a coisa, fica satisfeita a obrigação, prosseguindo a execução para pagamento de frutos ou ressarcimento de prejuízo, se houver. Então, você tem cláusula penal na CPR, ela tem que ser muito bem amarradinha para você poder seguir com essa conversão da execução, né? E aí o 389 do Código Civil embasa também essa questão da conversão, que se não cumprir a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, juros, atualização monetária e tudo mais. Mas é importante, tudo isso está muito bem previsto, né? Tem um julgado que eu levantei, que eu acho que vale a pena contar, da relatoria do Sanseverino, da terceira turma, ele é de 2017, e ele conta bastante como é que funciona essa possibilidade, ele defere, né, a possibilidade de conversão do procedimento de execução de entrega de coisa incerta para execução de quantia certa, tá? É o número 1507339, ele vem do, adivinha, Mato Grosso, né? Com diversos os recursos que a gente tem tratando do agro. É legal consultar esse acórdão do STJ, porque ele dá um pouco a letra dessa história da conversão. Eu li esse acórdão e peguei uma conclusãozinha aqui do relator que eu queria dividir com vocês, né? Que ele fala que, evidentemente, que o pano de fundo do litígio será preservado para eventuais embargos, quando oportunamente vai se debater quem deu causa à mora geradora do prejuízo, perseguido na execução convertida. Isso, contudo, não afasta a possibilidade de se
prosseguir na via executória, pois a certeza e a liquidez se fizeram presentes, ficando, portanto, dispensada a cognição de provas, né, para uma nova ação de conhecimento. Olha como é importante. Essa CPR, ou esse título que foi objeto de conversão, né, não necessariamente uma CPR, estava bem redigido, porque possibilitou a conversão. E aí, agora a gente vai falar como é que vai ficar essa história com a alienação fiduciária, né? Porque o que é alienação fiduciária? Então, se a gente vai olhar ali na história da alienação fiduciária, você começa falando dos romanos, dos germânicos, você tem lá toda uma evolução dos tipos de garantia. Você tinha no direito romano alienação que eles chamavam cum creditori e a cum amico. A cum creditori, você simplesmente transferia o bem como garantia. Né? Você faz a transferência da propriedade, se o fulano não paga, ele fica com o bem. E a cum amico, que é só objetivando a preservação do bem até o implemento de alguma determinada condição. Então, você deixava um determinado bem com a pessoa até virar o ano, até o fulano voltar de viagem por conta das guerras e tudo mais, tá? Já no direito germânico, a gente vê que a alienação fiduciária estabelecia que a coisa tinha que voltar para a propriedade. Então, você transferia a propriedade, mas ela era resolúvel, ela voltava ao proprietário original. Tá? Então, uma transferência de propriedade limitada. O Orlando Gomes, que é um doutrinador famoso do nosso direito, ele diz que a alienação fiduciária é um negócio pelo qual uma das partes adquire em confiança a propriedade de um bem, obrigando a devolvê-la quando for pedida a restituição. E tem que ter determinados fins, né? Então, ulterior transmissão de bens a terceiro, ele fala a execução do crédito ou para garantia de dívida. Então, você tem aí a alienação fiduciária funciona dessa forma, você transfere a propriedade da coisa, não necessariamente fisicamente, você pode fazer a transferência ficta, então, no caso de grãos, como é que você faz? Você declara que houve a transferência de propriedade, e muito embora a posse, a coisa nem existe, né, quando você institui a alienação fiduciária, porque está no começo ali, mas a posse permanece com o devedor, né? Mas o fato é que, cumprida a destinação da alienação fiduciária, você tem que devolver o bem dado em garantia. Só que como é que fica na situação que a gente tem da CPR com entrega de produção com alienação fiduciária? Porque o fulano quer exatamente o bem objeto da alienação fiduciária, né? E aí, se a gente for olhar, a alienação fiduciária é um instituto relativamente, a gente fala que é um instituto do século XX, né, no Brasil. E a legislação foi sofrendo alterações, né? Então, a gente precisa tratar a alienação fiduciária como um instituto contemporâneo que precisa se amoldar aos nossos fatos e aos nossos valores, né? Voltando de novo à teoria tridimensional. Então, a gente entende que, e a lei do agro trouxe uma alteração do artigo 8º da lei da CPR, viabilizando a instituição da alienação fiduciária. Inclusive, eu entendo, e aí a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente, que a alienação fiduciária aqui ela é uma quebra de paradigma ao pacto comissório, você não poder, a infração ao pacto comissório. Eu entendo que a gente está vivendo um novo paradigma e o setor do agro é importante para o país e ele pode ser um exemplo de quebra de paradigma, né? Então, como é que está hoje a alienação fiduciária no nosso Código Civil? A gente tem esse artigo 1367, que diz o seguinte: a propriedade fiduciária sujeita-se às disposições do Código, no que for específico, à legislação especial pertinente, não se equiparando à propriedade plena. Mas assim, ele joga para a legislação especial pertinente, no que for específico. Então, eu entendo que o 1367 ele abre para isso, né? Ixi, travou? Não, aqui tá tudo bem. Tá, tudo bem. Então tá, você que tá rodando aqui para mim. Não, Vamos que vamos. Eu tenho aqui aquela pergunta e a gente já tem mais uma pergunta do Biral e tem mais uma pergunta aqui do Donatelli, Bre Donatelli. Tá. Então, a vantagem da alienação fiduciária, vamos ver se eu respondo aqui. A vantagem da garantia da alienação é que você transfere a propriedade, você dá uma celeridade na forma de reaver esse crédito. E ela tem um grande ponto que ela fica fora da recuperação judicial pela regra do artigo 49, parágrafo 3º da lei, que diz que a alienação fiduciária, ela fica preservada da recuperação judicial, você só não pode
tirar do estabelecimento o bem de capital essencial à sua atividade empresarial. Então, assim, tem essa vantagem, né? Então, ela vem dentro dessa necessidade do setor de ter uma garantia forte, né? Dentro do agro. Ponto é o seguinte, antes da lei do agro, a gente já tinha na lei da CPR, no artigo 8º, uma letra ali de que caberia a alienação fiduciária de grãos, mesmo antes da lei. Só que a gente tem uma resistência muito grande na jurisprudência, e aí a gente cita um acórdão emblemático de relatoria do Salvo de Figueiredo Teixeira, de 92, que não permite você ter alienação fiduciária de bens fungíveis e consumíveis. Né? Então, esse julgado do STJ, ele foi um paradigma muito forte para inviabilizar esse tipo de garantia, né? E a gente olhando os debates do julgamento, quando você lê os votos e tudo mais, porque teve voto divergente e tudo mais, o debate no julgamento passou justamente pela imprestabilidade dos bens, na medida em que você utiliza ele a própria atividade do devedor, né? Então, você tem essa resistência, é importante para quem vai seguir aí com a execução, e aí a gente vai dizer o meio adequado, ter em mente de que nós estamos iniciando um debate pioneiro de mudança de paradigma. E assim, tem que caprichar, gente. Não dá para seguir com uma execução sem força, sem estudar, sem olhar direitinho o pacto comissório, exceções em legislação, porque nós vamos iniciar uma discussão pioneira, né? Então temos que estar preparados. Tem que começar antes, né, doutora? Não tem que começar só lá na execução, tem que começar aqui na formalização da CPR já, né? Justamente, né? Então, assim, e a gente vê que a gente precisa trazer para o judiciário que o nosso agro passa por uma evolução, e essa é uma evolução contemporânea, que cada vez mais a gente tem métodos complexos de financiamento, cada vez mais a gente injeta capital no setor. Você tem que incentivar a liberdade de contratar. Você não pode ficar permitindo intervenção do Estado nos negócios particulares, né? Então, antes da lei de agro, a gente recomendava a CPR com a alienação fiduciária, mas a gente falava assim, olha, cara, infungibiliza seu bem. Estabelece qual que é a área daquela safra que você que você vai buscar, para você não ter uma discussão se é consumível, se é fungível, se pode ou se não pode. E aqui eu faço referência para vocês, quem quiser dar uma estudadinha nisso, mas é um momento pré-lei do agro, que é a tese de mestrado do Rafael Molinari, que ele fala, nosso colega aqui do agro, ele fala bastante da alienação fiduciária de grãos num ambiente pré-lei do agro, tá? E ele diz isso, que a lei da CPR já dava essa letra, e a gente já tinha, a partir de 2000, alguns julgados no Tribunal de Justiça de São Paulo permitindo a alienação fiduciária de bens fungíveis e consumíveis, justamente por entender a lógica do negócio jurídico que estava ali por trás, né? Enfim, mas aí entrou a lei do agro. Aí você responde quando você conseguir aí no meio do teu roteiro. O Bre Donatelli pergunta pra gente: poderiam falar sobre a modernização da CPR financeira no que tange à inclusão de taxa de juros indexadores? Essa possibilidade também foi incluída pela lei do agro? Obrigada e abraço. Não, você pode incluir taxa de juros. Se você não é instituição financeira, você tem que observar os juros legais, né, da lei. Se você é instituição financeira, você tem as regras aplicáveis à instituição financeira, mas você colocar correção monetária, juros, cláusula penal, cláusula compensatória de diferença de preço, uma multa para te indenizar da perda do RED, porque teve inadimplemento, isso você pode estipular dentro da CPR, seja ela física, para uma potencial conversão, né, conversão para a quantia certa, que é numa CPR financeira, né? Inclusive agora até está se falando do dólar, mas a gente ainda precisa que isso seja regulamentado, tá? Então aí agora a gente tem a F, e aí, gente, é o artigo 8º da lei da CPR atual, no parágrafo 1º, ele mata de pau aqui a alienação fiduciária de produtos. Então, o artigo, o que ele fala? Alienação fiduciária de produtos agropecuários e seus produtos poderá recair sobre bens presentes, futuros, fungíveis, infungíveis, consumíveis ou não, cuja titularidade pertence ao fiduciante, devedor ou terceiro garantior,
se submete às regras do Código Civil, legislação de penhor, todas as regras de penhor, alienação fiduciária de bem infungível e tudo que não for contrário ao que está na lei, né? Inclusive, o beneficiamento ou transformação do produto objeto da alienação fiduciária, o vínculo de AF não se extingue se você manusear, se você transformar ou beneficiar o produto. Então, a gente fala que tem uma subrogação do vínculo real ao produto e ao subproduto resultado do beneficiamento ou transformação. Difícil é você provar que aquela cana-de-açúcar virou aquele álcool que está naquele tanque. Então, sempre é importante no setor do agro, seja no penhor ou no AF, o monitoramento de safra, né? Vou fazer aqui o jabá aqui para Control Union, para Kuma, essas empresas que fazem monitoramento de safra. É muito importante o monitoramento andando junto com esses títulos, né? E aí, o ponto é o seguinte, a alienação fiduciária, daí saem 3 perguntas, aí vamos ver se eu respondo o que o povo tá perguntando. Tá. Primeiro, grão é bem de capital essencial para ficar travado na recuperação judicial, alienação fiduciária? Como é que fica a vedação do pacto comissório, né? A gente precisa construir que a gente está quebrando um paradigma do pacto comissório. E qual que é o procedimento de execução? Então, se você tiver um inadimplemento da alienação fiduciária, da CPR com alienação fiduciária, como é que qual que é o procedimento judicial que você vai seguir, né? Então, assim, respondendo à primeira pergunta, o grão não é bem de capital essencial, né? A doutrina e a jurisprudência, e assim, está uma lambança nos tribunais, mas a doutrina e a jurisprudência mais consolidada já definiram que bens de capital são aqueles empregados como instrumento para a fabricação do produto ou serviço oferecido pela empresa. Então, ele está diretamente atrelado ao processo produtivo. O grão, ele já é o fim da produção do produtor rural, né? Então, ele não é um capital essencial ali, né? E aí a gente tem um recurso especial de relatoria do Belize, que foi julgado em 2018, que fala muito isso, que é o recurso especial 1.758.746, que vem de Goiás. Esse acórdão é importante para lastrear toda essa questão do não é um bem essencial. É importante defender, porque você pode criar uma F e depois você fica com o bem travado ali, porque alega que é essencial a atividade. Qualquer coisa que gera riqueza, ela é essencial numa teoria ampla de recuperação judicial, mas a gente precisa saber distinguir o joio do trigo, né? Então, esse é um primeiro ponto. O segundo, como é que fica essa vedação do pacto comissório? Porque o 1365 fala que é nula a cláusula que autoriza o proprietário fiduciário a ficar com a coisa alienada em garantia, se a dívida não for paga no vencimento. E aí, gente, eu vou dar uma dica aqui para vocês. Tem uma tese de doutorado do meu colega, Luiz Gustavo Haddad, que ele é sócio lá se não me engano, do Lula Huck, que é excelente. A tese é de doutorado. Ele fala muito da história do pacto comissório. E ele dá uma visão do pacto comissório histórico muito bacana. Eu acho que vale a pena, quem tiver paciência, tem 200 páginas, mas é muito legal. E ele faz ali, ele gasta um pedação da tese dele para a evolução da jurisprudência e do que a gente vai enfrentar no que vem aí, no questionamento da validade da F, porque na linha da jurisprudência mais antiga, ou da jurisprudência que vem desde antes da criação do STJ, é de inviabilizar esse tipo de garantia, de você ficar com a coisa, porque o objeto da obrigação se confunde com a garantia. Mas o porquê? O que acontece? O pacto comissório, o que ele visa reprimir, né? Usura. Ele tem uma discussão ideológica, até vou dizer, que, né, nem todo mundo gosta quando eu uso essa afirmação, mas de que o processo de realização da garantia ele não podia ser inderrogável. Você não podia tirar do judiciário, você dar jurisdição sem o judiciário, né? Então, isso feriria o princípio enfim, do acesso ao judiciário, jurisdição com o judiciário. Também se fala muito de ferir o princípio da igualdade entre os credores, né? Só que assim, a gente vê que isso, quando você começa a construir e analisar, isso não para em pé. Primeiro que hoje em dia, com a evolução dos fatos e dos valores, a gente já tem um monte de situação em que você tem execução fora do judiciário. Direito de retenção, o que é? A servidão, a compensação de pleno direito, a exceção do contrato não cumprido, a arbitragem. A gente tem milhões de exemplos de jurisdição sem judiciário, né? E aí, gente, fui pesquisar ordenamentos gringos.
e descobri que na França teve uma reforma legislativa em 2006 que derrubou a proibição da vedação a pacto comissório, alterando 2.348 do Código Civil deles. Tem lá umas limitações, não é uma vedação, né? Não é uma vedação, não é derrubando essa proibição de forma genérica. Eles têm umas proteções, inclusive teve uma alteração reflexo na lei de RJ deles ali, né? Mas o fato é que eles estão enxergando, os ordenamentos estão enxergando essa necessidade, porque, tudo bem, o capital está começando a transitar na economia de uma maneira diferente, né? A evolução da nossa sociedade segue esse caminho, né? Enfim, então, assim, a gente fica vendo se a dação de pagamento após o inadimplemento da obrigação ela é lícita. Se a inversão da adjudicação no leilão que a gente teve agora na reforma do Código de Processo Civil de 2006 foi viabilizada. Por que a gente não pode quebrar esse paradigma da vedação ao pacto comissório na lei de agro, que é tão importante para o nosso setor, que tem 30% do PIB que precisa de injeção de capital, né? Então, por quê? Tem um ponto importante que você vê nessas legislações que começam a permitir isso, é que eles se preocupam com a proteção do valor do bem. As commodities são cotadas em bolsa, o preço é fixado de comum acordo. Por mais que tenha variação, não está tendo ali um valor vil. Você está ficando com a coisa no preço acordado, né? Então, eu acho que essa proteção de valor viabiliza a gente falar de quebra de paradigma aqui, né? Então, eu acho que você... Como é que é o procedimento que você segue? Eu acho que o artigo 8º da lei de CPR, no parágrafo 3º, dá bem a letra. A gente vai seguir com uma busca e apreensão, tá, dos bens alienados fiduciariamente, e ela vai ter caráter satisfativo. Ela é uma ação muito simples. Você faz a busca e apreensão do bem e converte em cumprimento de obrigação, né? Então, eu defendo que a busca e apreensão constitui o processo autônomo e independente de qualquer procedimento posterior, que a gente pode seguir com essa busca e apreensão. Isso está na lei, tá? Remete, Nós temos aqui várias perguntas, tá, Nancy? Quando você falar, tá. Manda, eu já vou mandar. A lei do agro, ela remete ao Decreto-Lei 911 de 69, que trata de alienação fiduciária, de bens móveis, que ela é muito usada por instituição financeira na questão dos automóveis, né? Fala muito lá de Renavan, de automóvel, e eu acho assim, foi referenciado expressamente, em caso de necessidade de busca e apreensão dos bens alienados fiduciariamente, aplica-se o disposto do artigo 3º do Decreto-Lei 911 de 69. Então, assim, aquele procedimento vai valer aqui para cá, tá? E aí você tem ali o pedido de recuperação judicial, não impede a distribuição dessa busca e apreensão. Se você não encontrar o bem, você converte a busca e apreensão em em ação de execução. Então, eu entendo que a gente tem que defender, senão você esvaziou a legislação, tá? Se a gente não conseguir defender que nós temos aqui uma quebra de paradigma do pacto comissório e que a gente tem aqui uma viabilidade de uma medida mais eficiente, mais célere, e eu estou submetendo à jurisdição, a gente não está falando nem de não ter acesso à jurisdição. Com um preço justo, a gente não tem por que deixar isso derrubar, né? Então, enfim, é muito importante a gente defender e os advogados aí se municiarem para a defesa dessa estrutura, porque senão vai esvaziar a lei do agro, a gente vai esvaziar a alienação fiduciária da CPR. Né? Então, vamos lá, mais uma conversinha acadêmica aqui. A lei não contém palavras inúteis, né? Então, se a gente não puder seguir nessa estrutura de recuperação do crédito, enfim, de recuperação do bem, você está dando inutilidade à palavra da lei. E está muito claro ali como é que a gente segue, né? Então, bom, você não quer me ver o que o pessoal está perguntando? Ó, Direct Agro perguntou para nós. Mesmo na CPR financeira, pode-se aplicar a alienação fiduciária? Pode. Pode sim. Só que aí você tem uma questão... Você vai ter uma questão que elas são obrigações diferentes, né? Então, assim, vai ter as suas especificidades. Porque o que eu estou falando aqui, que a gente vai ter um problema de quando a obrigação é o mesmo objeto da alienação fiduciária, você está perseguindo a coisa. Agora, como é que a gente vai fazer na CPR financeira quando a obrigação principal é recurso financeiro e você tem uma garantia em alienação fiduciária?
aí você vai ter que seguir o procedimento de... Porque você não quer a coisa, você não tem o lastro na cédula de que a obrigação é a mesma coisa, né? Então, como é que você sai da discussão do pacto comissório, né? Vamos lá, é nula a cláusula que autoriza o proprietário a ficar com a coisa alienada em garantia. Não é que você ficou com a coisa alienada em garantia. A coisa que você arrestou, enfim, que buscou e apreendeu, ela te converteu em cumprimento da obrigação principal. Você tem dois negócios jurídicos que se complementam, a obrigação da CPR e a garantia que está grudada nela. Na financeira, você está atrás de recurso, ela é financeira, a coisa é só a garantia. Aí eu entendo que você deve seguir com um procedimento padrão de alienação fiduciária. Porque senão aí você realmente vai ter uma vedação ao pacto, né? Legal. Matheus Ferreira perguntou para nós: alienação fiduciária e penhor. Exemplo, o produtor deu alienação para um e penhor para o outro. Qual é a preferência entre AF e penhor? Então, você não pode dar em penhor aquilo que está alienado fiduciariamente. Então, a alienação fiduciária, ela tem uma restrição, ela é uma garantia única. A gente viu que existe uma corrente doutrinária que diz que você pode fazer uma alienação fiduciária condicionada. O que é isso? Se aquela for adimplida ou se esvaziar, que aí eu tenho. Então, ela fica condicionada à primeira existir ou não existir. Muita gente faz também, você faz a alienação fiduciária do eventual saldo de crédito, né? Então, você penhora o saldo de crédito da alienação fiduciária, mas a alienação fiduciária, você não pode ter garantias de vários graus, como acontece no penhor. Respondi a pergunta? Gente, comenta aqui mais para baixo. Ó, Marcos Impieri pergunta: como fica a questão da alienação fiduciária de imóvel ou grãos em zona de fronteira? Como é que é? Como fica a alienação fiduciária? De imóvel ou grãos em zona de fronteira. Pois é. Vamos lá, a gente tem duas discussões aqui. A primeira é quem pode ter o imóvel em zona de fronteira, né? Então você tem umas restrições de imóveis que podem... Se você tem a propriedade plena, você pode dar em garantia, né? Se você não tem a propriedade plena, você não pode dar aquilo em garantia, né? Enfim, então você tem as restrições imobiliárias das zonas de fronteira, mas você tem que atender isso, mas você pode dar garantia. O que tem aqui, a grande discussão da história das zonas de fronteira é a história dos estrangeiros, né? Que foi bastante polêmico. Que agora você pode dar em garantia terras, né, para os estrangeiros, né, que é lá o artigo 51 da Lei de Agro. Isso é o que está dando mais polêmica, a história do estrangeiro poder adquirir, através de dação em pagamento ou de uma dívida, terras em áreas de fronteira. Vamos ver como é que o tribunal vai encarar essa discussão. Tá? Mas você tem que seguir as regras de restrição imobiliária. Tá? Você só pode dar em garantia aquilo que você pode usar, gozar, dispor e usufruir, né? Ó, a gente tem uma pergunta aqui da Camila Espíndola. Eu acho que deve ter sido ligada... Pausou, desculpa. Deve ter sido ligada com alguma coisa que a gente comentou ali para cima. Camila, qualquer coisa, comenta aqui novamente para a gente. Eu vou fazer a pergunta. Se não houver a possibilidade de execução na forma expressa pela doutora, perde-se o sentido na lei. Aí ela complementa. A doutora entende viável a CPR com o penhor mais alienação fiduciária de grãos? Pois é, muitas pessoas me perguntam isso, né? Se dá para você fazer a dupla garantia, que é você bota blindada, né? Se a alienação fiduciária não funcionar, você segue com o penhor, né? Olha, gente, assim, a gente precisa ver o que a jurisprudência vai dizer sobre isso. Eu não gosto eu tenho, assim, um receio de a gente colocar uma dupla garantia sobre a mesma coisa, justamente porque você não pode ter, você teria que fazer primeiro penhor, depois alienação fiduciária. Mas, enfim, eu prefiro fazer só a AF, e aí, se você tiver alguma resistência em relação a ela, você tem uma garantia real. O famoso quem pode mais, pode o mesmo. Aí você, enfim, converte a alienação fiduciária, você abre mão dos elementos da alienação fiduciária e segue para a penhora da coisa, né? Enfim, tem gente que coloca duas. Eu prefiro seguir e bancar essa história da alienação fiduciária. Porque a gente pode ter o risco, gente,
A mesma forma que você tem o risco da alienação fiduciária, não parar em pé, você fica pensando como é que o judiciário vai encarar nessa história toda que a gente estava conversando aqui, mas também como é que o judiciário vai encarar a dupla garantia. É um cobertor curto, né? Você tem que bancar a tese. Eu prefiro ter a coragem, vamos falar assim, de seguir com o que a lei colocou aí pra gente. Tá na lei, tá claro, a construção vai nessa linha, o direito comparado mostra que isso é uma tendência de evolução do setor. Eu acho que tem que seguir com alienação fiduciária só. Mas, enfim, vamos testar. A gente sabe que existem algumas trades, alguns emitentes colocando a dupla garantia. Dá para, assim, nós somos advogados, né? A gente defende a tese. Mas tem risco, né? Como mitigar esse risco, né? Então, fazer primeiro penhor, depois alienação fiduciária sobre a mesma coisa. A gente, só a título de exemplo, a gente tinha uma dificuldade muito grande de fazer a consolidação da propriedade imóvel, que você tinha uma alienação fiduciária em garantia numa CPR de uma empresa com capital estrangeiro, né? Então, antes da alteração aqui, você não conseguia consolidar a propriedade. Então, a gente recomendava aos clientes era abrir mão da alienação fiduciária no âmbito depois que deferida a penhora. Então, você segue uma execução para entrega de coisa, ou para execução de quantia certa, e aí você penhora o bem objeto da alienação fiduciária e nesse ato você abre mão da F. Você tem os riscos de ordem, né, de garantia, mas, enfim, a gente segue essa linha. Agora, com a alteração da lei do agro, ganha um pouco mais de fôlego nessa possibilidade, mas, enfim, é isso. Por sinal, quem conseguir fazer para em pé as duas garantias, me conta, hein? Manda um e-mail para mim ou entra no meu LinkedIn e me conta, porque eu tenho um receio dessa dupla garantia. Maravilha. Antes de fazer a próxima pergunta aqui, eu vou comentar o comentário do Luciano. Luciano Decast, gente, obrigada. É só gente grande que participa aqui. Participa ali na telinha aqui embaixo e participa aqui vendo a gente. Gente, a gente fica tão feliz. Ele falou, ó, só palestrantes craques. É isso aí. Concordo com ele. Muito bom, Decast. É tipo, não vale, é tipo meu irmão falando, sabe? Uai! Tem que valer, sim. Pois é. Né? O Carlos Linassi perguntou: todas as CPRs deverão ser assinadas digitalmente ou com assinatura digital? Então, todas não... Assim, você tem a possibilidade de ter a cartular e a escritural. É uma possibilidade, um direito, disponível das partes. Eu só acho que é uma tendência, ainda mais depois de colocar a gente 8 meses dentro de casa, né? Enfim, que se siga para assinatura digital, para a CPR digital, que é a assinatura digitalizada diferente da CPR digital, enfim. Mas eu acho que essa é a tendência, até porque você viabiliza ter um grande banco de dados, né? Eu acho que isso é um grande sonho para o setor do agro, a gente ter ali sei lá, um aplicativo de consulta de CPR, já pensou, da B3, que você vê lá, tudo bonitinho, organizado. Tipo o Serasa da CPR na B3. Imagina, pensa que sonho, o Brasil todo georreferenciado, as CPRs todas registradas, quem sabe, nossos netos. Vamos chegar lá, gente. Vamos chegar lá, pois é. 520 anos de história, daqui a pouco a gente chega lá. Pois é. Mais uma pergunta do Marcos Impieri. No caso de uma operação ou negociação com pagamento financeiro, eu poderia fazer um contrato de compra e venda de insumos com lastro de uma CPR com garantia alienação fiduciária? Pode. Ele está fazendo um barter, pelo que eu entendi, né? Enfim, médio, né? Porque é uma CPR financeira. Mas assim, ele tem um contrato... Lê de novo. Ele tem um contrato de compra e venda de... No caso de uma operação ou negociação com pagamento financeiro, eu poderia fazer um contrato de compra e venda de insumos com lastro de uma CPR com garantia de alienação fiduciária. Você não precisa nem ter um contrato, você pode fazer uma CPR direto. Você faz a CPR de promessa de entrega, você pode fazer só a CPR, mas também pode ter a compra e venda do insumo, um lastro na CPR. Isso acontece bastante no setor, né? No setor a gente tem bastante disso. Né? Então, as empresas químicas e as fornecedoras de insumos, elas fazem a compra e venda dos insumos, enfim,
e pegam em garantia a safra, né? E você pode fazer, você coloca alienação fiduciária. Inclusive, a gente trabalhou num caso que foi antes da lei do agro, gente. A gente fez uma CPR com a alienação fiduciária, era de cana, era o fornecimento de insumo, houve inadimplemento, a gente executou a CPR e fomos atrás a gente bloqueou um tanque de álcool com base na alienação fiduciária. Foi uma busca e apreensão. E ainda bem que a gente fez acordo. Porque eu não sei o que o tribunal ia dizer disso tudo, sem a lei do agro ainda nos amparando. Mas o fato é que a construção da estrutura, ela era justamente para isso. A lei da CPR, o artigo 8º anterior, falava em alienação fiduciária. Então, a lei, o Código Civil fala em subrogação. Então, e a própria CPR tinha uma cláusula de subrogação em subproduto. Então, eu acho que a lei do agro ela veio positivar o que deveria já poder antes, né? Então, na dúvida, e isso remeto de novo à tese de mestrado do Rafael Molinari, é muito nessa linha. Maravilha. Olha, a Mari contou aqui para nós. Nós fizemos, Nancy, ano passado. Ainda bem que não precisamos executar a dupla garantia. Então, pois é, esse é o meu ponto. Fazer, dá para fazer, né? Assim, gente, é famoso partes maiores, capazes, objeto lícito, não defeso em lei, né? O ponto é como é que o judiciário vai encarar isso, né? Vamos ver, vamos ver. Tomara que dê certo, gente. Que bom, né? Maravilha. Olha, eu cancelei aqui os comentários um pouquinho, porque já já a gente vai fazer o nosso famoso print para postar nos stories de todo mundo, tá? Antes de tudo, doutora, eu quero te perguntar que dica você deixa para quem nos está assistindo? Pois é. Gente, eu vou deixar uma dica que vai parecer muito corporativista, mas eu juro que não é, tá? Eu tô falando sério, prometo, juro por Deus. A gente vai ter, estamos estimando que a gente vai ter aí um grande inadimplemento de safra aí no ano que vem. O preço da soja variou demais, mais que o dobro. A gente tem uma regra no direito civil de que as penas previstas nos contratos não podem superar a obrigação principal e o preço da soja já subiu mais que o dobro. Então, do ponto de vista econômico, assim, gente, não é que nunca vale a pena descumprir um contrato, mas do ponto de vista estritamente econômico, egoísta, imediatista, vale a pena descumprir os contratos, porque a pena dele ainda você fica no lucro, sabe? Se você tomar a pena toda, e é isso porque a gente ainda tem no mercado, só na CPR só com cláusula de 30%, nem todas têm aquela cláusula compensatória de MTM, né, que é a diferença de preço de mercado e tal. E assim, a gente já tem bastante CPR com alienação fiduciária no setor e esse mecanismo vai ser testado. Então, caprichem os advogados que vocês vão testar esse mecanismo, porque a gente não pode bobear na consolidação da jurisprudência, nas discussões do STJ, tá? Nas discussões nos tribunais da região do agro. Não dá para fazer com gente despreparada. Gente que não conhece a história do pacto comissório, que não sabe sustentar. Então, assim, é uma dica corporativista, como eu falei, mas de verdade, assim, a gente está diante de mais uma onda que a gente teve lá em 2002, 2003, de inadimplementos, de validade da CPR sem adiantamento financeiro, de não aplicação da imprevisibilidade nos contratos de compra e venda antecipada. A gente vai ter mais uma nova onda de testar aí as duplas garantias que a Mariana colocou na CPR dela. A gente vai ter o teste da alienação, da busca e apreensão satisfativa. Enfim, então caprichem, gente. Caprichem. Tá? Maravilha, gente. Eu vou pedir ajuda de vocês agora para a gente fazer nosso print, porque eu vou pegar minha canequinha aqui, a doutora vai pegar a canequinha dela lá e eu não tenho outra mão para fazer print. Então, vocês façam para nós. 3, 2, 1. Será que já deu tempo? Alguém já fez? Gente, posta. Vai, faz de novo, é que agora eu vou fazer sem caneca. Faz aí.
Bom, meu print aqui tá feito. Gente, postem lá nos stories de vocês. Vou liberar os comentários. Se tiver mais algum comentário e mais alguma pergunta, a gente tem mais uns 4, 5 minutinhos de live. Dá tempo da doutora responder ainda. Doutora, eu quero te Eu tenho uma agradecer. pergunta aqui, ó. Ficou? De sequela, caso não seja suficiente para liquidar o débito da safra presente. Ai, não chegou aqui para mim. Fala aí. Então. Bom, assim, não sei se eu entendi a pergunta, mas o fato é que se você não conseguir, nessa busca e apreensão, se você não conseguir satisfação da obrigação toda, você tem um artigo expresso que te permite converter ou seguir com uma execução, né? Converter não, entrar com uma execução, tá? Do saldo, vamos falar assim. E tá na lei coloca isso expressamente, decreto e a nova lei do agro. Porque tinha uma história da alienação fiduciária gerar aquela quitação, né? Se você segue com a execução da alienação fiduciária, gera a quitação do saldo. Não tem isso aqui. A gente tem ao contrário, a gente tem um artigo expresso dizendo o contrário. Que você pode seguir com execução. Maravilha. Doutora, eu quero te agradecer imensamente por mais esse tempo conosco. Eu sei que seu tempo é precioso e assim eu fico muito grata que você esteja aqui conosco nesse tempo. Aqui já teve, olha lá, a Sandra postando, aprendendo muito. Parabéns, obrigada, Sandra. A Sandra sempre acompanha a gente. Então, olha lá, ó, Tainara também, excelente conteúdo. Então, doutora, muitíssimo obrigada por esse tempo que você está aqui conosco, por todo o seu conteúdo, por toda a sua preparação antes. E, ó, 10. Aqui tem, ó, o Marcos Impieri comentou. Vocês são 10. Obrigada, doutora, ó. O bebê já tem cor eletrônica e não sei como eles... Deve ser CPR. Já tem CPR eletrônica e não sei como eles conseguem registrar em estados muito complicados em prestação de serviço, como a Bahia, Goiás, etc. Bom, vai chegar em todo lugar, né? A gente espera. Pois é. A gente tem um outro problema que o nosso Brasil é muito grande, né? Então as evoluções dos fatos e dos valores, elas são diferentes em todos os estados, né? Então, como a gente adequar tudo isso, né? Também é um grande desafio, né? É verdade. Bom, doutora, muito obrigada por todo esse tempo. Temos várias pessoas aqui agradecendo. Ui, desculpa, travou tudo aqui. Temos várias pessoas agradecendo e parabenizando. E realmente, gente, a doutora tá sempre com a gente, parceira de coração. E, ó, vai estar no congresso também dia 2. Então, vamos lá. E dessa vez você vai falar daquilo que você mais ama. Fala. Do que? Da RJ? Do recuperação de crédito? Eu e o Adalto, né? Meu colega. Vamos lá, nós lascados lá. Para como vamos recuperar crédito nesse ambiente de RJ, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Não, mas vai dar certo. E vai ser gente, vai ser excepcional. Então estejam conosco. Pessoal. Tchau, gente. Obrigada, viu? A todos que participaram. Tchau, tchau. Doutora, boa noite. Entre no meu LinkedIn aí, quem precisar mandar pergunta, fica à vontade. Se vocês quiserem mandar no direct aqui pra gente, a gente passa para ela também, tá? Estamos sempre à disposição. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.